Bem-vindos ao nosso curso de Introdução à Teologia. Estamos na nossa 11ª aula. Nesta 11ª aula, então, vamos ver sobre o ateísmo contemporâneo. É fenômeno inédito em toda a história da humanidade. Primeiro, diversas são as modalidades do ateísmo moderno. Vão da teoria filosófica, materialismo radical, até a atitude prática de quem simplesmente ignora Deus em sua vida. Alguns sistemas ateus vêm a ser autênticas profissões de fé na matéria, a qual são atribuídos predicados divinos, a existência por si, a eternidade, a necessidade absoluta. Na verdade, o ateu não pode provar que Deus não existe. O ateísmo resulta de uma opção voluntária. O homem se faz ateu porque quer, não porque tem a evidência de que o ateísmo é a verdade. Segundo, entre as causas do ateísmo contemporâneo assinalam-se: primeiro, a exaltação do homem com sua razão e sua ciência. O mito da ciência, chave para todos os problemas, empolgou indevidamente muitas gerações. Segundo, a psicologia materialista que reduz a religião a uma atitude meramente subjetiva e ocasional do ser humano, sem que lhe responda a realidade objetiva de Deus. Terceiro, o hedonismo, a tendência ao prazer, que tem aberto os caminhos da permissividade e vem embotando as consciências frente aos valores transcendentais. Quarta, a deturpação da doutrina e da vida cristãs por parte dos próprios cristãos. Terceiro, qual a resposta cristã ao fenômeno do ateísmo? Primeiro, o homem foi feito para o bem absoluto e infinito que é Deus. É em Deus que o homem encontra a plena realização de suas aspirações, de modo que não há oposição entre o desenvolvimento dos valores humanos e o culto prestado a Deus. O grande psicólogo Carl Gustav Jung afirmava: entre todos os meus doentes na segunda metade da vida, isto é, tendo mais de 35 anos de vida, não houve um só cujo problema mais profundo não fosse constituído pela questão de sua atitude religiosa. Todos, em última instância, estavam doentes por ter perdido aquilo que uma religião viva sempre deu em todos os tempos aos seus adeptos. E nenhum se curou realmente sem recobrar a atitude religiosa que lhe fosse própria. Segundo, o homem dotado de anseios para a verdade e o bem como tais é para si mesmo um problema insolúvel. Só Deus lhe pode dar a resposta cabal. O homem é grande demais em suas aspirações para contentar-se definitivamente com a resposta de alguma criatura. Diríamos que o homem é como uma agulha magnética que, atraída pelo Polo Norte, só encontra repouso quando se volta para este Deus. Terceiro, sem esperança numa existência póstuma, a vida presente se torna incompreensível. De modo especial, o problema do mal pede o além, no qual Deus restaure a ordem e implante a justiça, que são constantemente burladas nesta terra. Se não há nada após a morte, este mundo se torna absurdo, porque nele a injustiça e a desordem moral frequentemente prevalecem impunemente. Sobre o bem moral, a iniquidade e o cinismo não podem ser as palavras finais da história de um mundo no qual a harmonia dos astros e da natureza física em geral é a nota característica. Quarto, como remédio ao ateísmo, os cristãos hão de propor, primeiro, correta exposição doutrinária. A mensagem da fé nada tem a recear por parte da ciência. Ao contrário, a pouca ciência afasta de Deus, ao passo que a muita ciência leva a Deus. É preciso que os cristãos conheçam bem o que professam, não apresentando como proposições de fé o que de fato não integra a fé. Segundo, coerente conduta de vida. É necessário que os fiéis ilustrem a sua mensagem com um comportamento adequado. O mundo de hoje é muito sensível à sinceridade ou à coerência dos pregadores, de tal modo que a mais bela e verídica doutrina, quando apregoada por quem não a vive, pouco ou nada lhe significa. Ainda
podemos dizer que há ateus devido à debilidade do intelecto humano em compreender que Deus é. De acordo, podemos compreender a existência de Deus. É claro que temos que se abrir para uma experiência de fé, abrir o nosso coração e a nossa mente, mas também racionalmente pela razão, né, seguindo com a gramática, com a lógica aristotélica, com a física aristotélica e suas partes subjetivas, indo também para a ética e a política, e depois, por fim, a metafísica e ainda a teologia sagrada. E nem tudo vamos conseguir aprender de Deus nessa teologia, somente aquilo que ele revelou, né? E Deus é que escolhe se revelar a quem ele quer. Então, conhecer a Deus aqui nessa vida depende também, né, da sua santa vontade. Ele se revela a quem ele quer, né? E bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus e verão na eternidade. Nós veremos na eternidade, porque o nosso intelecto ele é sempre, vamos dizer assim, ele não se inquieta enquanto não repousar em Deus. Na nossa próxima aula, então, nós vamos ver se historicamente existiu Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.